Oi, pessoal. Uma aluna me pediu ajuda, né, de como fazer essa questão, como resolver. É uma questão que faz parte da atividade 8. Então, vamos começar lendo a questão e anotando as informações do problema. Eu sempre faço anotações no caderno, né, para a gente acabar não se perdendo lá no final. Então, começar a ler. Na espécie humana, assim como em todas as outras espécies de seres vivos, existem vários fenótipos dos quais as heranças provêm de um par de alelos com relação de dominância completa. Então, vejam, ele já deixa claro ali no início, né, que a relação é de dominância completa, né? Então, vai ter o alelo que vai ser dominante e aquele que vai ser recessivo, né? O alelo dominante vai manifestar a característica dominante e pode se manifestar tanto na maneira homozigota como heterozigota. O alelo recessivo manifesta a característica recessiva e só se manifesta da forma homozigota. Então, para não criar muita confusão, a gente vai usar a letra A, né, para identificar aí esses genes que causam aí essas características. Mas existe uma regrinha, né, uma conveniência na genética que fala que quando a gente conhece a característica recessiva, nós acabamos utilizando a letra inicial da característica recessiva para identificar esse alelo, né? Por exemplo, quando Mendel ele cruzou lá as ervilhas amarelas e verdes, né, estudando a cor da ervilha, ele constatou que a amarela era dominante, né, e a verde era recessiva. Então ele não usou a letra A de amarelo, ele usou a letra V, porque o verde era a característica recessiva. Então ele vai usar a letra V, né, vai ser Vzão, 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 Vzinho ou Vzinho, Vzinho. Isso é uma conveniência, mas só quando a gente sabe qual é a característica recessiva. Tem algumas situações que a gente vai ver e não fica claro no início qual é a característica dominante e qual é recessiva, né? Ali nesse problema, ele vai trabalhar com 3 características separadas, né? A primeira característica é com relação à sensibilidade ao PTC, né? Que é uma proteína, né? Que as pessoas acabam manifestando, que faz com que ela tenha capacidade de sentir, né, o gosto amargo na boca. As pessoas que não têm essa proteína, elas não têm a capacidade de sentir o gosto amargo na boca. A outra característica ali na número 2 é o tipo de lobo da orelha, né? O lobo é toda essa parte exterior da orelha, né? Se vai ficar aderida ou vai ficar solto. E a terceira característica é a capacidade de dobrar a língua, né? Se ela vai ser uma característica dominante ou não, né? Se a pessoa consegue dobrar a língua ou não. Então, a gente vai fazer o cruzamento separadamente, porque se trata de primeira lei de Mendel, né? Como que eu sei que é a primeira lei de Mendel? Porque ele fala lá que são heranças que provêm de apenas um par de alelo, né? Um alelo que você herda do pai e outro que você herda da mãe. Então, é a primeira lei de Mendel. A segunda lei de Mendel são características, né? Que se expressam, né? Influenciadas por mais de um par de alelo. 1, 2, 3, 4, que daí a gente chama de hibridismo, trihibridismo e assim por diante. E por que é a dominância completa mesmo? Porque você vai ter ou alelo dominante ou alelo recessivo, né? Não tem um fenótipo intermediário, né? Variando ali uma característica intermediária. Então, vamos pegar o dado ali do número 1. Então, o que ele fala lá?
Sensibilidade gustativa para feniletilcarbamida, ao PTC, né? É dominante. Então, eu vou colocar aqui, ó, no meu caderno. Quem é sensível ao PTC tem a característica dominante e não sensível, né, que não sente o gosto amargo, vai ter a característica recessiva. Então, seguindo lá a explicação da professora lá da CED, como é que é a característica dominante na primeira lei de Mendel, né, com dominância completa. Ela pode ser uma característica homozigota dominante, que é azão-azão, ou pode ser uma característica heterozigota dominante, que é azão-azinho. Já as pessoas que não têm a sensibilidade, né, não conseguem sentir esse gosto amargo, a característica ela é recessiva. Característica recessiva, a primeira lei de Mendel com dominância completa, só se apresenta em homozigose, azinho. Lembrando que recessivo se identifica por letra minúscula, dominante se identifica por letra maiúscula. Veja aqui, o heterozigoto, ele tem o maiúsculo, né, o alelo dominante e o alelo recessivo ao mesmo tempo. Porém, a característica ela continua sendo dominante porque quando o alelo recessivo está junto ao alelo dominante, o dominante ele mascara a ação do recessivo e a característica que aparece é a característica dominante. A segunda característica aqui que fala é com relação ao lobo da orelha, né? Quem tem o lobo solto é dominante. Tô pegando essas informações ali do texto. Já em compensação, quem tem o lobo aderido, a característica vai ser recessiva. Como é que é mesmo a manifestação dessas características? O lobo aderido é recessivo. Recessivo é só azinho. Pode ser homozigoto. Quem tem o lobo solto é dominante. Pode ser homozigoto dominante ou pode ser heterozigoto dominante, né? Tem 2 genótipos possíveis. A terceira característica que fala ali é a capacidade de dobrar a língua, né? Ela é dominante. Então, dobrar a língua dominante. E a incapacidade, ou seja, não consegue dobrar a língua, é uma característica recessiva. Então, característica recessiva, azinho, se manifesta sempre em homozigose. Característica dominante, pode ser azão, se manifesta em homozigose ou em heterozigose, azinho. Ó, você poderia usar outra letra diferente do A para não confundir, porque a gente vai estar trabalhando com 3 cruzamentos separados? Pode, né? Aqui, ó, por exemplo, lobo aderido, nessa característica aqui da orelha, o lobo aderido é a característica recessiva. Então, eu poderia usar a letra A, porque aderido começa com a letra A, seguindo a regrinha de conveniência lá da genética, né? Aqui, a capacidade de dobrar a língua é uma característica dominante e a incapacidade de dobrar a língua, ela é recessiva. Poderia usar essa palavra, a letra I aqui, daí seria izinho para incapacidade, isão ou izinho para dobrar a língua. Mas aí vai confundir para quem ainda não pegou nem o início da genética. Então, é melhor usar só a letra A.
Agora, o que a gente vai fazer? Vai começar a fazer o cruzamento. Só que tem que ler com atenção para ver quais são os fenótipos, né, que tanto o homem e a mulher apresentam. Então, um casal cujo marido tem lobo da orelha aderente. Então, vamos colocar aqui. Homem, bolinha, cruzinha. Vai cruzar com a mulher, que é bolinha. Aliás, o homem é bolinha e a seta, né? A mulher é bolinha e cruzinha. Então, do lado esquerdo, a gente vai colocar todas as características do homem, do lado direito, todas as características da mulher. Então, aqui, ó, o marido tem lobo de orelha aderente. Então, vamos pegar aqui, ó, lobo aderido. Como é que, ó, lobo aderido é azinhazinho. Então, como é que seria esse homem? Ele tem o lobo de orelha aderido. Então, ele é azinhazinho. Ele é heterozigoto. Ele é heterozigoto, a sensibilidade ao PTC. Então, agora aqui, ó, sensibilidade ao PTC, heterozigoto. Ele é isso aqui, ó. Então, ele é sensível ao PTC e é heterozigoto. A terceira característica que a gente vai ver, não é capaz de dobrar a língua, então ele não dobra a língua. Ó, incapacidade de dobrar a língua, azinhazinho. Então, incapaz de dobrar a língua. Ele é azinhazinho. Do lado de lá, a gente vai colocar da mulher. Então, fazendo passo a passo. Vocês vão ver quando pegar o jeito, pode ir fazendo direto. Não precisa ficar colocando todas as características ali, né? Mas assim é a maneira mais fácil de aprender. Então, vamos voltar para cá. A esposa tem heterozigose. Se ela tem heterozigose, significa que ela tem alelos heterozigoto, genótipo heterozigoto, azão, azinho. Então, ela é heterozigota para a forma do lobo da orelha, para a sensibilidade ao PTC e para a capacidade de dobrar a língua. Para as três características. Então, ela é azão, azinho para a primeira, azão, azinho para a segunda característica e azão, azinho para a terceira. Azão, azinho lá é o quê? Para a primeira característica que a gente está trabalhando. É lobo solto. Então, ela tem o lobo solto da orelha. Percebo que aqui, ó, aderido e solto, tô usando a mesma característica. Ela é azão, azinho para sensibilidade ao PTC. Então, ela é sensível, né? E a última característica é a capacidade ou não de dobrar a língua. Ela é azão, azinho. Veja lá, azão, azinho. Ela dobra a língua. Agora, vai ter que fazer os 3 cruzamentos separados. Esse é o cruzamento 1, esse é o cruzamento 2, que a gente vai fazer, e esse é o cruzamento 3. Então, o cruzamento 1, como é que seria o homem? Azinho, azinho, tá aqui, ó, azinho, azinho, versus a mulher, azão, azinho. Cruzamento 2. O homem, azão, azinho, versus a mulher que é azão, azinho. Cruzamento 3. O homem é azinho, azinho. E a mulher é azão, azinho.
Existem duas maneiras de fazer de resolver essa primeira lei de Mendel, né? Primeira maneira é você fazendo o cruzamento direto aqui, né? Então, primeira coisa, isso aqui é um genótipo que a gente tem em células diploides. Lembrando que células diploides é aquelas células que têm 46 cromossomos, 23 cromossomos você herdou do pai, 23 você herdou da mãe. Portanto, um azinho veio do pai, um azinho veio da mãe, né? Mas a gente não se reproduz com célula diploide. Então, significa que esse homem, ele tem o genótipo nas células diploide dele, azinho, porque ele recebeu um azinho do pai e outro da mãe. Mas ele não vai passar os dois alelos ao mesmo tempo para o filho. Por quê? Porque a gente se reproduz com gametas, com células haploides. Células haploides têm apenas 23 cromossomos. Então, não há a passagem dos dois alelos ao mesmo tempo, né? A separação do par do alelo nos gametas. Aí, veja aqui, ó. Se o homem, ele tem azinho, qual é a probabilidade dele formar gametas? Sempre com azinho. Então, eu não preciso colocar duas vezes o azinho. Só coloco uma vez, porque todos os filhos dele só vão receber azinho. Mas a mulher, ela é heterozigota. Um alelo ela recebeu do pai e outro da mãe. Então, mas aqui, sendo heterozigota, ela tem dois alelos diferentes. Então, ela tem capacidade de 50% dos gametas carregar azão, 50% dos gametas carregar azinho. Significa que 50% dos óvulos dela pode levar o azão para o filho, os outros 50% podem levar o azinho com relação a essa característica. O cruzamento se dá ao acaso, né? Na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, né? A gente não tem controle de qual óvulo que tá com qual alelo que vai chegar lá, né? Que vai ser fecundado por qual espermatozoide. Então, a gente tem que prever todas as situações. O homem aqui, ó, ele só tem gameta com azinho. Porque ele só tem, o alelo dele, né? O genótipo é azinho. Então, sempre vai mandar azinho pro filho. Por isso que eu não preciso colocar o outro azinho aqui, porque não vai interferir no resultado. Então, veja, o pai mandando azinho, a mãe mandando azão, vai dar azão, azinho. O pai mandando azinho, a mãe mandando azinho, que é a outra chance, vai dar azinho. Quantos resultados deu aqui? 50%. Ah, vamos trabalhar com 50% de cada um? Não. Porque a gente vai ter que aplicar probabilidade aqui. Com esse exercício, ele é um pouquinho diferente dos outros. A gente vai ter que trabalhar com fração. Quanto que é a fração 50%? 1/2. Então, 1/2 do quê? Azão, azinho. É lobo aderido ou lobo solto? Azão, azinho. É lobo solto. Azinho. É lobo aderido. Então, tá, esse primeiro a gente já viu que 50% dos filhos deles podem ter lobo solto e 50% lobo aderido. Agora, a gente vai fazer da segunda característica, que é a sensibilidade ao PTC. Veja que a gente já tirou os genótipos do pai e da mãe. Veja, voltando aqui, nós não nos reproduzimos com o genótipo de uma célula diploide. A gente se reproduz com um óvulo. No óvulo, ou passa o alelo com azão, 50% dos gametas vai azão, ou 50% vai azinho. Na mulher também. No caso aqui, como é heterozigota, 50% azão e 50% dos gametas carregam azinho.
Prevendo aqui todas as situações possíveis. Azão do pai com azão da mãe. Azão, azão. Azão do pai com azinho da mãe. Azão, azinho. Azinho do pai com azão da mãe. Azão, azinho. Dominante sempre vai na frente do recessivo. Azinho do pai com azinho da mãe. Azinho, azinho. Deu 4 resultados. A gente não vai trabalhar com porcentagem. Eu já tinha falado para vocês que a gente não trabalha com porcentagem nesse exercício. Vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com fração. Deu 4 resultados. Então, é sobre 4. Azão, azão. Que característica que é? Lembrando que essa característica é para sensibilidade ao PTC. Azão, azão, sensível. Azão, azinho, também é sensível. E o não sensível é o azinho, azinho. Aqui, ó, deu 1, 1 e 1. Quantos de sensível dá pra gente reunir todos e colocar 3/4 de sensível para 1/4 de não sensível. A gente tá trabalhando com o fenótipo aqui, tá? Vou fazer esse cruzamento aqui agora. Que é o da terceira característica, que é a capacidade ou não de dobrar a língua. Veja, o homem aqui, ele é azinho, azinho. Ele não vai passar azinho, azinho pros filhos. Ele vai passar só um azinho, né? Porque vai separar lá nos gametas, mas todos os gametas carregarão sempre azinho. Por isso que eu não preciso colocar 2 vezes o azinho aqui. Porque 100% é azinho, então deixa uma vez só. Já na mulher, ela é heterozigota. Lá nos gametas, os alelos se separam e 50% deles carregam o azão e 50% o azinho. Azinho do pai com azão da mãe, azão, azinho. Azinho do pai com azinho da mãe, azinho, azinho. Deu 1/2 e 1/2, né? Porque deu 50% de cada um. Azão, azinho. Dobra a língua. Azinho, azinho, não dobra. Então, dobrar a língua. Incapaz de dobrar. Tá. E agora? A gente já chegou, né, no cruzamento. Agora a gente vai ver o que ele pede para fazer a análise. Ele tá pedindo lá, com base... Deixa eu pegar aqui. Ó. Com base nesses conhecimentos, qual é a probabilidade desse casal ter uma criança do sexo masculino? Eu vou colocar aqui do ladinho, ó. Sexo masculino. Lobo de orelha aderido. Não sensível ao PTC. E não capaz de dobrar a língua. Então, incapaz de dobrar a língua. Ó, qual que é a probabilidade de nascer do sexo masculino? A probabilidade é a mesma a toda gravidez. Sexo masculino, 1/2. Se fosse o sexo feminino, 1/2. Lobo aderido. Ó, lobo aderido, 1/2. Volta pra cá. 1/2. Então, vezes 1/2. Não sensível ao PTC. Não sensível ao PTC. Qual que é a probabilidade? 1/4. Então, volta pra cá.
1/4. Vezes incapacidade de dobrar a língua. Né, que nós fizemos a capacidade aqui. Incapacidade de dobrar a língua, 1/2. Vezes 1/2. Vocês entenderam por que a gente teve que transformar em fração? Porque a gente vai ter que aplicar a probabilidade. Tem que multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Significa o quê? Para que vocês entendam. Tem como simplificar esse resultado? Não, porque deu 1 sobre 32. Então, parou aí. Né? Mas se tivesse dado 4 sobre 32, né? 64 sobre 32 ou 2 sobre 32, tem como simplificar. Isso é matemática. Para vocês entenderem o resultado. Que a cada 32 filhos, a cada 32 gravidez, né, desse casal, uma criança vai ser do sexo masculino, vai ter lobo de orelha aderido, não vai ser sensível ao PTC e não vai ter a capacidade de dobrar a língua. Tá feito o cruzamento, né? Então, relembrando, por que é primeira lei de Mendel? Porque você está trabalhando com um par de alelos, né? Ou seja, se trabalha com uma característica que é manifestada por apenas um par de alelos. Ó, sensibilidade é outra característica que está sendo trabalhada, mas é um par de genes, de alelos. Incapacidade de dobrar a língua também é outra característica, mas é um par de alelos. Por que a dominância é completa? Porque você tem a característica que é dominante ou recessiva. O dominante, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. O recessivo, né, ele só pode ser homozigoto. As 3 características mencionadas, né, é caso de dominância completa. Se fosse dominância incompleta, que foi o que a professora já passou para vocês, né, na segunda ou na terceira aula, o heterozigoto, ele manifesta uma característica intermediária. É muito comum em plantas, por exemplo, cruzou lá uma planta branca com uma planta vermelha, uma planta branca homozigota pura, né? Bezão, a branca. Cruzou com uma vermelha pura, vezão, ela é pura, ela é homozigota. O que a planta branca vai mandar para os filhos? Só o B. O que a planta vermelha vai mandar para os filhos? Só o V. B de uma com o V da outra vai dar BV. Aí é o heterozigoto, ó, né? O heterozigoto é o fenótipo, o fenótipo intermediário que vai se manifestar. Que daí seria o quê? Seria uma planta rosa que vai resultar, né? É uma mistura. Mas aí a gente não está trabalhando com dominância completa, seria dominância incompleta. Quando o heterozigoto, ele manifesta uma característica intermediária. Não é o caso aqui, beleza?